vezes. Amém, meus irmãos? Amém. Tem alguém feliz com Jesus aí? Amém. Se tem felicidade, pode ter barulho de alegria, de uma salva de palmas bem forte, de um grito de glória, de aleluia, porque o nosso Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre. Aleluia, amém? Você que tem a sua Bíblia, pega ela aí, abra ela em Jeremias capítulo 17, versículo 7. Quero agradecer a todos os irmãos que nos visitam. Deus abençoe a presença de vocês. Eu tenho a impressão de que não é a primeira vez. É a primeira? É a primeira vez? Não, né? Então eu já sabia que o Rocher era conhecido. Deus abençoe, voltem sempre. Marina, Mateus e Maria. Deus abençoe a família de vocês. Marina, tudo que você disse é recíproco, viu? E eu agradeço a Deus porque essa família, gente, não é só nos dias bons não, né? Às vezes é mais nos dias maus do que nos dias bons. Mas Deus tem sido bom com a gente. Deus tem sido bom. E a única coisa que eu posso, fazer como uma devolutiva é abençoar a vida de vocês. É dizer que Deus é com a família de vocês. Onde vocês colocarem os pés será próspero. Deus há de fazer coisas lindas na vida de vocês. Contem com um amigo, acima de tudo, viu? Deus abençoe. Quero ver Marina prefeita também, amém? Amém? Nossa irmã Maria ali, gente. Na hora que eu vi ela entrando, eu fiquei tão feliz em ver ela. Deus abençoe a senhora, viu? É Lucas? Isaac. É bíblico também, né? Desculpa. Isaac, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Você está em casa, viu? Todos encontraram? Estou esquecendo de alguém? Algum visitante? Não, esqueci não. Jeremias 17, 10. 17, 10. Diz assim o texto: Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas estações. Você pode fechar os olhos só um pouquinho? Pai, em nome de Jesus, manifesta a sua palavra, Senhor, em nós. Repreende, Senhor, tudo que vem para roubá-la de nós. Seja o cansaço, o desânimo, Pai. Qualquer circunstância externa que vem para nos tirar de Ti, tirar da Tua presença. Senhor, nós precisamos muito ouvir a Tua voz. Precisamos muito sermos cheios da Tua presença. E por isso eu te peço, vem Espírito. Vem Espírito de Deus. Flua como um rio de água viva sobre nós. Flui, Senhor, sobre raízes que estão secas, sobre troncos que estão morrendo. E traz renovo sobre nós. Traz renovo. Como diz em Jó, que é o cheiro das águas, as raízes voltem a ter vida. É o que nós cremos e te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Depois que você sentar, você pode aplaudir Jesus mais uma vez. Nosso plano é para que todo último domingo do mês nós façamos algum tipo de celebração para nos confraternizarmos, né? Porque a gente entende que a comunidade, ela não é só dos momentos de tristezas, mas principalmente também nos momentos de alegria. E esse mês a gente estava conversando, a gente tem que fazer o culto de verão, Aí eu até conversei com a pastora Paula, a gente tem que fazer do verão, mas ainda é primavera. Então estamos querendo pular as etapas, pular as estações. Então nós conversamos e decidimos comemorar esse culto, falar sobre a primavera. E eu confesso que eu achei um pouquinho mais de profundidade, né?
nesse tema além do que eu estava esperando. Justamente eu pensei, primavera tem a ver com flores, né? Dá uma olhada aí pro seu irmão, vê se ele tá caráter, vê se tem alguma coisa de flor. Ontem foi um desespero. Eu acordei, eu abri o meu guarda-roupa e falei, gente, não tenho nada que tem flor, não tem nada colorido. Eu tenho que dar um jeito. Desci lá no centro, rodei umas 15 lojas. Aí entrei numa, até estava falando pra Marina, olha que coisa boa, né, João? Entrei numa, aí eu falei assim, eu preciso de uma camisa, alguma coisa florida. Aí a mulher falou assim, não, tem, vem aqui, vou te mostrar. Eu olhei a camisa e falei, nossa, camisa bonita. E quanto que é? R$150. Eu falei, misericórdia! Queima, Jesus! Queima! Eu falei, não, moço, que isso? Deixa quieto, não cabe no meu orçamento. Aí, eu entrei numa outra lojinha lá, eu assim, preciso de uma camisa que seja florida. Ela, tem duas. Uma G e uma M. Eu falei, Deus está abençoando. Aí eu falei assim na cabeça, falei, pode ser essa, tem rosa, tem flor. E quanto que é? Já preparando o bolso, a facada. É R$30. Eu falei, Deus é bom. A misericórdia dele dura para sempre. Então dá uma olhadinha pro seu irmão, valoriza ele, colocou uma roupa florida. A irmã Neuza veio florida e até o perfume dela tá florido. Mas eu percebi, gente, que entendendo um pouquinho, a primavera é uma mudança de ciclo. E ela é uma estação intermediária, porque ela precede o inverno e ela antecede o verão. Então ela é uma estação de transição. Você pode observar que nos últimos dias nós temos, a nossa saúde está daquele jeito, né? Nossa, minha garganta está daquele jeito, e tô tossindo. E é um negócio chato. E aí, um monte de gente que não está aqui hoje, pode ter certeza, é porque está doente. Por quê? Domingo passado nós estávamos com 35 graus nas costas. A gente estava olhando para o sol, e eu já sou negrão, né? Então, não pode mais fazer essas piadas de negro, né? Já deu problema lá na outra igreja. Mas, né, já estava até mais coradinho. E aí na terça-feira, aquela tempestade, um frio. E aí você fala, Deus, e aí? Que história é essa? O que está acontecendo? É porque a primavera está chegando e ela tem que encerrar um ciclo para iniciar outro. Ela tem que encerrar o ciclo do frio e ela precisa preparar o verão, o calor. E é por isso dessa mistura de temperatura, principalmente aqui no Brasil. Mas pesquisando um pouquinho mais a fundo, eu fui perceber que a primavera, biblicamente falando, é muito importante. Porque é na primavera, e nós vamos ver isso em Êxodo capítulo 12, é na primavera em que o povo é liberto do Egito. É na primavera em que o povo ele faz a travessia pelo Jordão. É na primavera em que Ruth vai trabalhar nos campos para fazer as suas colheitas. E é na primavera também que Neemias ele recebe a carta e a autorização para reconstruir os muros. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Se você for perceber, todas essas histórias, ela tem um encerramento de ciclo e um começo de outro. Falando sobre o Egito, nós vamos ver que o povo fica mais de 400 anos preso, até que Deus ele levanta um homem chamado Moisés, e ele decide encerrar um ciclo através da vida daquele homem. Qual que é o ciclo? A escravidão. Então, nós percebemos que o que Deus veio trazer para a gente hoje é uma divisão de ciclos na nossa vida. E eu quero liberar uma palavra profética sobre a igreja. É tempo hoje de nós findarmos alguns ciclos e iniciarmos outros. É momento de colocarmos ponto final em histórias que já deveriam ter acabado há muito tempo. É tempo de finalizar, porque o verão está chegando, uma nova estação está chegando. Então levanta as suas mãos se você crê que hoje Deus ele coloca fim em ciclos antigos e inicia um novo ciclo sobre a nossa história. Então, a gente percebe que, eu já falei isso algumas vezes, eu sou péssimo com esse negócio de agronomia. Queria entender mais um pouco. A gente ficou um mês aqui falando sobre plantio e colheita, e assim, eu continuo sendo bastante leigo nesse assunto. Mas a dúvida me surgiu, porque quando a gente fala da primavera, a gente vê, né, as flores mais bonitas, e eu fui tentar entender o porquê disso, né? E eu percebi, e as explicações que eu peguei é porque existe um equilíbrio de temperatura.
Então, para a gente, essa discrepância de frio e de calor, ele é ruim, mas para as plantas não. Para quem está plantando nesse tempo, tem um tempo extremamente ameno, não é extremamente calor. E quando se tem dias muito quentes, logo na parte da tarde, vem uma brisa mais suave. E isso para a plantação é excelente, porque ela não é exposta a diversos fatores meteorológicos. E aí eu falei, tá, Deus, isso é bem legal. E como que a gente pode aplicar a primavera na nossa vida? E a primeira coisa que Deus ele falou comigo é que é um momento de transicionar na nossa vida. É hora de quem plantou no inverno começar a colher. Porque a plantação, ela funciona mais ou menos assim. E se tiver algum especialista, vocês podem eu sei que o Alex mexe com fertilizante, né? A senhora também trabalhou com isso também. Então, se eu estiver errado, me corrija. Mas o que eu aprendi? Que plantações que são feitas no inverno, elas tendem a ser feita a colheita na primavera. Só que não é só tempo de colheita. Não é só tempo de retirar o que foi plantado. Não, é tempo de transicionar uma safra. Retira-se uma plantação, prepara-se o solo para quê? Para fazer uma nova plantação para uma nova estação que virá. Então, em Êxodo capítulo 30, no versículo 41, se vocês puderem me acompanhar. Êxodo capítulo 12, 30. Isso. Durante a noite, o faraó, todos os seus oficiais e todos os egípcios se levantaram. Houve grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não estivesse um. Então, o povo ele chegou na parte final da sua saída. Deus já se revelou para o faraó de diversas maneiras. E algumas vezes o faraó ele se torna meio que maleável. Parece que ele vai libertar o povo, que ele vai dar liberdade ao povo. Mas dessa forma que ele ficava mais feliz e ele tomava essa decisão, a Bíblia diz que Deus endurecia o coração dele para que ele voltasse atrás. E se nós vemos um pouquinho antes, nós vemos que Moisés, ele é livre da morte, e ele passa por um estágio de criação dentro da casa de Faraó, ele se torna uma espécie de neto de Faraó, filho da filha de Faraó, e esse tempo lá, é um tempo que ele vai crescendo, que ele vai se desenvolvendo, só que chega uma hora em que a primavera chega para Moisés. E a primavera, como eu disse, começa a colocar ele em termos mais diferentes. Porque chega um momento que Moisés ele começa a partilhar das bonanças de Faraó. Mas ao mesmo tempo, ele começa a ver o sofrimento dos seus irmãos que estavam cativos ali. E muitas das vezes nós nos colocamos, ou às vezes estamos em uma situação de tanta pressão na nossa vida. Não sei se você já sentiu dessa forma. Parece que para onde você olha, parece que as coisas estão te apertando, estão te empurrando para fora. Parece que as dores estão vindo de tudo que é lado. E Senhor, será que é para me matar? O que está acontecendo? Eu tento de vários métodos, várias formas, e parece que eu estou sendo expelido da situação, do lugar. Eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Será que é alguma coisa comigo? E sim, é uma coisa com você. A situação está te espremendo, porque o inverno está acabando. É tempo de transicionar. Não tem como permanecer no mesmo lugar. Moisés começou a ter um conflito interno, a ponto de que ele acaba matando um soldado egípcio. E nessa história ele foge, fica muitos anos longe, até que um dia Deus decide ter um encontro com ele. A Bíblia diz que ele sobe no monte. Imagina essa cena. Ele vê uma sarça que estava pegando fogo, estava completamente consumida pelo fogo, mas ela não esfarelava, ela não queimava de verdade. Era uma manifestação gloriosa de Deus, era um sinalzinho de que Deus estava transicionando a vida de Moisés. Deus fala assim: você quer me conhecer? Primeiro, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Agora você não vai ter mais um encontro com a filha de Faraó, não é mais com o próprio Faraó, não é com o soldado egípcio, não. Agora você vai ter um encontro com Deus que te chamou desde o ventre da sua mãe. Então
Então ele começa a ter um encontro com Deus, e Deus começa a se revelar para ele, até o momento que ele diz: certo, eu entendi que eu sou o libertador, eu entendi que o Senhor quer me usar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Aí ele olha para si mesmo e fala: eu sou um homem de duros lábios, a minha língua é pesada. E aí Deus diz: quem foi que deu língua ao que fala? Quem foi que deu ouvidos? Foi eu que fiz o surdo, e foi eu quem fiz o que ouve, foi eu quem fiz o que fala e o que não fala. Então pode ir, Moisés, que quem garante a sua fala sou eu. Sou eu. Aí Moisés fica naquela, né? Ah, Deus, mas não sei o quê, mas eu não falo bem. Aí Deus fala o seguinte: tá bom, vou te preparar para uma nova transição. Qual que é a transição? Vou chamar alguém para te ajudar. Chamou Arão. Arão era a boca de Moisés. Até que eles começam a ter diversos encontros com o faraó. E Deus ele define fazer uma transição com o povo de Israel. Aquele povo foi cativo justamente por causa de uma crise de fome. E nós conhecemos a história de José. E o povo passa a de ser compradores a escravos. Gente, imagina 400 anos de escravidão. Lembre-se que quando a gente fala de escravidão na Bíblia, a gente não está falando sobre a escravidão que nós tivemos aqui no Brasil, no mundo todo, principalmente nas Américas e na África. Não era aquele tipo de escravidão. Era um tipo de serviço forçado, de baixa remuneração, mas havia uma remuneração. Aquele povo, eles estavam acostumados a não passar fome, certo? Certo? Eles não passavam fome. Porque dentre as remunerações estavam ali a cebola, né? Dizem que era a cebola, o pepino, que já estava ali no seu cardápio. Então eles não passavam fome. Eles estavam escravos, mas eles tinham as suas casas, eles tinham as suas famílias, e de certa forma havia uma estabilidade. Só que por que Moisés se sente tão chamado para libertar aquele povo? Porque Deus ele não nos chamou para um espírito de covardia. Deus ele não quer que nós vivamos mais em estações de comodidade. Ah não, tudo bem, eu aceito a vida do jeito que ela está. A vida é difícil, a vida é dura, e assim mesmo eu vou passar o restante dos meus dias assim, e nada vai mudar, nada vai acontecer. Mas Deus ele levantou aqui pessoas hoje para dizer: para de viver no inverno. Hoje eu levanto pessoas aqui nessa igreja, nessa casa, em famílias como Moisés, para ser um libertador, para encerrar um ciclo de mediocridade. Chega de mediocridade. Chega de viver como médios. Chega de viver como mais ou menos. Chega de viver uma vida ordinária. A Bíblia diz: Deus não nos deu espírito de temor ou espírito de fraqueza, mas espírito de ousar. De ousar. Quem aqui vai ser um pouquinho mais ousado? E Moisés ele foi ousado. Ele chegou, fez tudo o que tinha que fazer. Só que chegou um momento em que Deus ele precisa colocar um fim, um ponto final. E saiba, você pode trabalhar o máximo possível. Você pode pleitear, você pode buscar, você pode plantar, você pode fazer todo o seu processo. Mas o único que pode dar crescimento é Deus. O único que pode fazer o suor do nosso trabalho se tornar como uma semente que frutifica é o nosso Deus. E Moisés ele entendeu isso até que chega um tempo que eu achei muito linda essa história. E aí vocês vão entender um pouquinho sobre o que eu estou falando, sobre transição. No versículo 34 diz assim: o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas sobre os seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios joias de prata e joias de ouro e roupas. E o Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que eles lhe davam o que pediam e despojaram aos egípcios. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças.
Subiu também com eles um misto de gente, ovelhas e gado, muitíssimos animais. Cozeram bolos asmos de massa que levaram do Egito, porque não se tinham levidado, visto que foram lançados para fora do Egito e não puderam deter-se nem preparar comida. Eu vou ler de novo esse versículo. E cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, visto que foram lançados fora do Egito. Eles não foram convidados a se retirar. Eles não foram chamados. Por favor, você pode assim, sair da minha terra e ir embora? Não foi um convite bonito desse. Imagina o senhor faraó. Você, ó povo de Israel, prove a mim mesmo uma noite de sono muito bem dormida e liberar o povo do Egito. Amém? Quem dera fosse assim, né? Para que faraó liberasse, precisou ter pragas, mas o principal foi ter perdido os filhos. A ponto, gente, que a situação não deixava mais o povo estar lá. A situação não permitia mais que eles estivessem lá. Eles foram lançados fora. Às vezes nós estamos sendo mandados embora de uma situação, porque Deus tem preparado coisas lindas pra gente. E a gente não sabe. Aquela mulher do fluxo do sangue ficava ali rodeando. Como que ela vai ter com Jesus? Como que ela vai se encontrar com Jesus? No meio da multidão dá para pedir licença? No meio da multidão dá para levantar a mão e falar assim, olha, por favor, deixa eu entrar? Não, no meio da multidão só tem um jeito de você se aproximar de Jesus. Ou você vai empurrado, ou você vai pisoteado. Aquela mulher foi pisoteada, empurrada, jogada. E quando ela pensava que estava morrendo, eu imagino ela levantando os olhos e dizendo, é esse quem eu vim buscar. Talvez você está achando que o seu encontro com Jesus vai ser facinho, bonitinho, não. Talvez você vai ser expulso, jogado, arremessado, pisoteado. Mas se prepara, os pés de Jesus é o princípio de uma transição de vida. Nós queremos a bondade do Senhor, nós queremos as bênçãos do Senhor. Só que o meio pelo qual nós realizaremos, ganharemos, não cabe a nós, cabe a Ele. E prove que para alguns tem uma facilidade, tem oportunidades, mas eu tenho certeza que para a maioria de nós tudo é muito dolorido, tudo é muito sofrido, é muito pisado. Mas o azeite mais caro é aquele que foi pisado, que foi amassado, não uma, não duas, não três, mas que foi tirado o máximo dele, para que ele liberasse o que ele tem de melhor. Você está sendo prensado, porque Deus tem um azeite perfeito para a sua vida. É momento de transicionar. Agora, voltando a falar sobre a primavera, vamos falar um pouquinho sobre plantação. Salmos número 1, do verso 3. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer. Sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Não basta ter uma boa semente, não basta ter um bom lavrador, é necessário ter uma boa terra. Porque assim, você pode assim duvidar às vezes, mas você foi planejado por Deus, você foi sonhado por Deus. O pecado que degenerou a nossa identidade foi consumado, o preço foi pago lá na cruz. Quando Deus olha pra gente, Ele não olha só mais como um monte, uns dejetos. Ele não olha pra nós como lixos. Ele olha pra nós como filhos amados, filhos queridos, filhos de muito valor, porque Jesus Cristo morreu na cruz por amor a nós. Então, a semente, ela é boa, a semente, ela é excelente, mas
dependendo de onde ela for plantada, não vai dar o seu fruto. Nós vemos Jesus contando a parábola de que um lavrador jogou suas sementes, uma delas caiu em asfalto. E tem como crescer coisa no asfalto? Difícil, né, gente? O máximo que cresce no asfalto é esses matinhos chato, né? Que fica feio na frente de casa e tem que cortar aquele negócio. É literalmente uma praga aquele negócio. É o máximo que cresce. Agora a árvore frutífera. Aí o outro foi jogado numa terra que a terra era boa, mas naquela terra tinha espinhos. A semente ela começa a gerar, ela começa a crescer, mas ela não vai para frente. Os espinhos sufocam. E às vezes acontece isso com a gente. Parece que a semente foi jogada, mas ela não caiu nem na terra. A Bíblia diz que o pássaro vem e raptou ela. Acabou a esperança. Aí de repente a gente olha e fala assim: nossa, mas olha, está começando a crescer, está começando a dar fruto, eu acho que vai mudar, eu acho que a história vai mudar. E aí os espinhos começam a vir a sufocar. E aquelas expectativas começam a ser frustradas. Frustradas e frustradas. Por quê? Vai ver que jogamos a semente no lugar errado. Vai ver que a gente achou que a terra era boa, mas a gente não pesquisou ela direitinho. Não tratamos ela certinho. Pode até parecer que vai crescer, mas não vai crescer. Mas pastor, o que eu faço agora? Pega essa semente e joga ela em Deus. Deposita ela numa terra boa, numa terra perfeita. Porque essa semente, põe de novo por favor o Salmo 1, no versículo 3. Porque essa semente, ela não vai cair em lugar qualquer. Ela será plantada junto a ribeiros de água. Eu fui entender o porquê dessa conotação. E a gente está falando de tempos de escassez, de um lugar que é extremamente quente, de um lugar que a água é um recurso de extremo valor. Agora imagina o sacrifício que é para uma árvore nascer num ambiente árido, num ambiente que não tem água, que não tem uma boa vegetação ao lado, que não tem os pássaros que vêm para polinizar. Gente, impossível. Aí Deus diz: não, os meus não. Os meus serão plantados junto a ribeiros de água. Não vai faltar provisão. Não vai faltar provisão. As suas raízes não vão secar, porque você está plantado junto a ribeiros de água. Não vai faltar suprimento. Você está plantado junto a ribeiros de água. E me lembra o texto de Ezequiel que diz que essas águas elas não fluem de qualquer lugar, elas fluem do trono. E essas águas elas alegram a cidade do Senhor, o santuário do Altíssimo. O que isso quer dizer? Aonde estiver alguém plantado junto a essas águas, não voltará alegria, não voltará paz, não voltará saúde, não voltará provisão. O Senhor será com ela. Mas vai ser sempre assim. Vai ser sempre assim. Vai ser sempre primavera. Vai ser sempre tempos a menos. Não, gente. As estações elas precisam passar. Vai ter a primavera, verão, o inverno vai voltar. Mas quem está, pode deixar o salmo lá, quem está plantado junto a ribeiros de águas, tem um benefício que só Deus pode colocar. Salmo 1, número 3. O qual dá o seu fruto no seu tempo. Vamos ler juntos essa pequena frase no 3, 1, 2, 3. A qual dá, mais uma vez, vai ser no tempo que Deus determinou para você. Não é no tempo do seu irmão, não é no tempo da mãe, do pai, é no tempo que Deus determinou para você. Mas as suas folhas não cairão. Por que tem essa afirmação? Nós lemos em Jeremias 17: o tempo de sequidão ele há de chegar. E gente, o verão é difícil. No verão nós temos diversas pessoas também com problemas respiratórios. O clima fica seco
E aí a gente começa a ver, ao mesmo tempo que o clima é seco, aquelas tempestades que acabam com casas, com lugares. E assim, é uma instabilidade gigantesca. E como que dá fruto num ambiente hostil? E Deus está dizendo, não, elas darão o seu fruto no seu tempo próprio. E o verão não farão que suas folhas caiam. Os seus frutos não deixarão de prevalecer, porque você está plantado junto a ribeiro de águas. E esses ribeiros alegram a nossa cidade. Uma plantação em bom solo garante que a árvore, além de crescer, seja resistente às próximas estações. E seus frutos serão colhidos no tempo certo. Então, acabou aquele tempo, lembra de quarta-feira que a gente fez? De cortar as coisas pela raiz, antes que ela desse um determinado fruto. A partir de agora serão colhidos na estação própria. Mas pastor, o verão vai chegar, vai acabar com as folhagens. Não se preocupe com o verão. Deus é o Senhor do verão, Deus é o Deus do outono, Ele é o Deus da primavera, e Ele é o Deus de toda a terra. Chegando ao final, a plantação e a colheita são feitas pelo homem, mas o crescimento vem de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 6. Versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o. Havia uma guerra ali em Coríntios, gente. Porque, imagine, gente, a gente está falando do tempo que tinha Pedro. A gente ia procurar a igreja, o pessoal procurava quem são os discípulos que estão vivos ainda. Era um negócio fenomenal. Imagina uma pregação de Pedro em loco, ele falando as coisas que viveu com Jesus. E Paulo, a Bíblia diz que Paulo ele chegou ao terceiro céu. É o homem que mais teve visões. O Novo Testamento, sua maioria, feito por ele. O homem passava, o demônio caía assim de longe. O demônio sentia cheiro de Paulo, já saia correndo. E aí Paulo, ele entra num atrito, porque Paulo está plantando um fundamento, e aí vem um rapaz chamado Apolo, e dizem que Apolo falava bem demais. Paulo era um bom pregador, um bom predicador, ele era um cara que tinha muita intrepidez, um homem de Deus. E aí o povo, em vez de ter o melhor de Paulo e o melhor de Apolo, começou, não, eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Não, eu sou de Pedro. E aí Paulo, ele decide acabar com essa guerra. E ele fala algo sobre plantio e colheita que serve para nós. Paulo foi quem plantou as palavras da nova revelação. Apolo veio para regar e dar expansão, dar crescimento. Mas quem faz a semente germinar na terra, absorver os seus nutrientes e crescer, não é Apolo, não é Paulo, não é Pedro, é o próprio Deus. E aí a gente fica desesperado. Por que a gente fica desesperado? Porque a gente quer plantar e amanhã quer colher. A gente planta hoje, aí a gente faz daquele nosso jeito, né? Não, eu vou plantar hoje. Aí fica assim parado olhando para a terra assim, ó. Agora, Manu, lembrei da minha filhinha. Manu, pergunta as coisas, gente. Pergunta, mas pergunta bem. Ela acorda de manhã, a primeira coisa que ela fala: a gente vai sair hoje? A gente vai para algum lugar? Tem igreja? A gente vai na casa da avó? A gente vai não sei o que, não sei o que lá. Ela já acorda assim, ó, com a cabeça a milhão. Misericórdia. Aí quando a gente fala: Manu, hoje a gente vai ficar em casa, quietinho aqui, ó, só assistindo uma Netflix, ó, na paz. Ela fala assim: Mas a criança ela não é ansiosa? Fala assim: a gente vai sair de manhã, no dia anterior. Aí ela vai dormir, aí ela prepara a roupa dela. Ela já põe a roupa, daí ela eu vou levar isso, eu vou levar aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e não sei o que, e não sei o que lá.
agora. Não, não é agora, é agora. Mas eu não vou dormir, eu tenho que dormir. É quando eu acordar. É assim ou não é? E a gente é ansioso igual uma criança. A gente plantou, a gente está lá, abrimos a terra, colocamos o nosso grãozinho, mas já mata. A gente fica, Senhor, será que é hoje que o Senhor vai responder a minha oração? É hoje, é hoje. Hoje eu vou ir lá na igreja e eu vou ver aquela irmã do coque vai vir marchando na minha. Ei, eis que te digo que a sua vitória chega. É hoje, é agora. João faz fundo de música, sabe, pentecostal americana, aquele negócio. Não, aquele órgão lá, aquele órgão que é legal. Pra bem. Cadê a Solange pra rodar aqui comigo? Não, assim, isso. Eu preciso de alguém pentecostal aqui. Cadê o pentecostal? Vem aqui, meu amor. Você é pentecostal, né? Você não é pentecostal, não? Eu preciso de alguém pentecostal. Vem, pastor Isabel. Vem. Não quer rodar comigo. Vem aqui, meu avô, rodar comigo. Na hora de passar vergonha, ninguém quer, né? Vai, João, vem pentecostal, João. Isso que eu te digo! É hoje! Eis que eu estou vendo a janela do seu escanteado e não glória! Gente, vocês não são pentecostal mesmo não, né? Eis que eu estou vendo a sua conta bancária! Ela está com saldo negativo! Mas hoje Deus te diz! Vai cair um depósito aí! Eu não estou vendo ninguém da conta! Vai vir o dinheiro aí! A situação vai mudar! O Natal vai ser em Búzios! Melhorou. E aí, a gente vem pro culto e não encontra isso. Aí a gente volta frustrado, né? Às vezes a gente sai de casa assim e fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz. Aí porque Jesus não falou que você vai passar o Natal em Búzios, você fica triste. Fica chateado. Poxa, a gente é assim. E a palavra que Deus tem para nós hoje não é que vai acontecer algo. E se Ele quiser, receba aí, ó. Se Ele quiser, eu aceito também. Mas o natural é que Ele vai dar sementes para que nós possamos plantar as coisas. Ele vai nos dar condições de nós plantarmos as nossas orações, as nossas súplicas. Não para de orar pela sua família, não. Não para de orar pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, pelo futuro deles, pelo seu emprego. Não deixe de orar. Continue orando, continue buscando. Mas não é no seu tempo que virá o crescimento. O crescimento virá no tempo de Deus. Se a sua semente está sendo plantada numa boa terra, pode acontecer o verão que for, pode ter um desastre natural que for, a palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Provérbios 16, versículo 1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos teus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Gente, isso é lindo, porque Deus, Ele chamou um povo que sonha mesmo. Um povo que sonha acordado, que sonha em ver a sua casa modificada, de ver a sua história modificada, e sonha em ver coisas novas acontecendo. E Deus, Ele visa para sonhar mesmo, mas não sonha de qualquer jeito não. Sonha e coloca Ele na minha sementeira, coloca Ele na minha terra, coloca os seus desígnios em mim. Deposita seu sonho nas pessoas certas. Às vezes minha mãe sempre me ensinou uma coisa: antes de conquistar algo que você está planejando fazer, não conta para os outros não. Não conta para os outros não. Não é feio isso? A gente às vezes planeja, eu vou trocar de carro. Tá tudo certo.
o dinheiro já está na conta, eu vou trocar de carro. Aí você sai falando, amanhã, segunda-feira, acordar cedinho, vou lá trocar meu carro e não sei o quê. Aí na noite daquele dia acontece uma situação. Aí a sua cara para os amigos chegando, ih, bonitão, nem trocar de carro. Aí fica feio, né? Vergonhoso. Aí Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Nesse mesmo versículo. Maldita a pessoa que acha que ela vai fazer porque ela pode, porque ela tem. Maldita essa pessoa. Ela não sabe se ela vai respirar daqui um segundo. Ela não sabe quando que os dias delas terminarão. Mas bendito aquele que coloca o seu coração no Senhor. O salmista diz, eles serão resplandecidos. No seu rosto não haverá tristeza. No seu rosto haverá resplendor. Então do coração do homem vem o planejamento. Planeje, sonhe, trabalhe, busque, ore, se manifeste. Deus é contigo. Mas não se esqueça, a execução não é sua, a execução vem de Deus. 2 Coríntios 9, do 10 ao 11. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nós, por intermédio de nós, sejam atribuídas graças a Deus. Deus, Ele diz, sou eu quem dou a semente. Sou eu quem dou a semente. Então não ache que sua semente é ruim. Não ache que ela não está florescendo porque a semente não está boa, não. A Bíblia diz que Ele é quem dá semente ao que semeia. E pastor, como que eu posso plantar? Como que eu posso ver essa semente crescendo? Como que eu posso ter certeza que ela vai gerar bons frutos? Continue fazendo bem. Continue sendo íntegro e honroso, generoso. Continue amando o irmão como a si mesmo. Continue chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram. Não inveje, como diz o provérbio, não inveje a vida do ímpio, não, ele terá o seu desfecho. Não sinta ansiedade pelo que o outro conquistou, não. Faça o que você tem que fazer. Não porque você é bom, não porque você pode, mas porque é tudo para a honra, tudo para a glória do Senhor Jesus. É dele, é por ele e é para ele todas as coisas. Essa semente que vai gerar, vai frutificar na sua vida não é para você, tá? Não é para você. Porque eu nunca vi uma árvore comendo do seu próprio fruto. Mas eu vejo que as árvores elas servem de abrigo para outros animais. Talvez Deus esteja te fazendo crescer, te fazer grande, te fazer mudar de vida, chegar num nível mais alto, porque a sua vida vai abrigar outras vidas. Eu vejo que as árvores, elas alimentam pessoas, elas alimentam animais, e talvez seja isso que Deus esteja querendo fazer em você, fazer você uma árvore frondosa, não para você se beneficiar disso, mas é para que as pessoas que olharem para você vai dizer, eu consigo usar um pouquinho do que ele tem, eu consigo carregar um pouco do que ele tem, para que em tudo, possamos glorificar a Deus. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Florescer não é resistir ao inverno, mas é aproveitar o novo tempo que Deus nos entrega. A primavera espiritual é um tempo de transição, de renovo e de abundância, mesmo em meio às instabilidades. Quem confia no Senhor floresce e dá fruto no tempo certo. Isaías 40 finaliza dizendo: faz forte ao cansado, multiplica as forças aos que nada têm, o que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, eu vou repetir, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águias,
vida, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E hoje Deus, Ele te trouxe aqui para dizer: chega de tempo de cansaço, chega de tempo de fadiga, hoje é tempo de renovo sobre nós.